Como deve ser a esposa segundo o coração de Deus? A esposa deve ser ajudadora e companheira fiel. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2:18. Deus criou a mulher não para ser inferior, mas para completar o homem, para estar ao lado e não abaixo. Ser ajudadora idônea significa ter sabedoria para apoiar o marido nas decisões, orar, interceder por ele. Está unida em um só propósito, sendo uma só carne em amor e fé. A esposa deve edificar o lar, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbio 14:1. A mulher sábia age com prudência e discernimento, evita contendas e fofoca, cuida da casa com amor e zelo, criando um ambiente de presença divina. A presença espiritual da mulher é tão poderosa que pode transformar o lar inteiro. A esposa deve amar e se sujeitar com respeito. Vós, mulheres, sujeitais vossos maridos, como ao Senhor. Efésios 5:22. E o marido trate com entendimento, dando honra à mulher. 1 Pedro 3:7. A submissão bíblica não é escravidão, e sim alinhamento espiritual. A esposa se sujeita por amor e respeito, reconhecendo a liderança do marido, assim como a igreja se submete a Cristo. Mas esse relacionamento deve ser recíproco, com honra e amor, cuidado mútuo. A esposa deve ser mansa e piedosa. O enfeite dela não seja exterior, mas do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 4. Deus valoriza mais o caráter e a santidade do que a aparência. Tenha um espírito manso, confiante no Senhor, ora em silêncio, vê Deus agir, fala com sabedoria e age com ternura. A esposa deve ser exemplo e intercessora. Deixa eu virar aqui, tem mais. Seja vossos adorno as boas obras, como convém a mulher que faz profissão de servir a Deus. 1 Timóteo 2:10. A esposa é a sacerdotisa em oração. Intercede pela família, ora pelo marido. Valha-me Deus, calma aí, gente. Ora pelo marido e filhos, repreende o mal em oração, cobre o lar com o sangue de Jesus. Quando a mulher se coloca de joelho, toda a casa é sustentada pela sua fé. A esposa virtuosa é rara e preciosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos de rubis. Provérbios 31, 10, 31. A mulher virtuosa é trabalhadora, prudente, generosa, fala com sabedoria, ensina com bondade, teme ao Senhor acima de tudo, faz o bem ao marido todos os dias. Seu segredo está em andar com Deus, porque toda mulher que teme ao Senhor reflete sua glória. Uma esposa, segundo a Bíblia, ama e respeita o marido, edifica o lar com sabedoria, serve com alegria e fé, é forte em oração, mansa em espírito e caminha em comunhão com Deus todos os dias. Gente, é muita coisa boa, né? Gente, a Bíblia diz que quando o homem se casa, ele deixará pai e mãe e se unirá a ela, e os dois se tornará uma só carne. Então, como posso eu não cuidar da minha própria carne? Que quer dizer, né, o seu marido e você se tornam uma só carne. Então, como posso eu enganá-lo? Como posso eu não tratar bem? Quando a gente passa a refletir e pensar nesses detalhes, fica mais fácil a gente chegar lá, não é? Não é mesmo? Por quê?
Quando a Bíblia diz que o marido deixará pai e mãe e se unirá com ela, e os dois se tornarão uma só carne, eu e ele quer dizer que nós somos a mesma pessoa, a mesma coisa. Então, eu tenho que tratar bem meu esposo. Para que melhor do que tudo isso aqui, né? Isso aqui é Deus, mas com Deus não tem como a gente agir dessa forma. Sem Bíblia não tem como ser essa esposa. Não tem como, porque a Bíblia, ela é a boca de Deus. A Bíblia é o próprio Deus. Então, Deus, através da Bíblia, ele nos ensina, nos incomoda, mas isso quando a gente busca. Isso quando a gente vai atrás. Isso quando a gente tem comunhão, lê Bíblia e vive em oração. Sem tudo isso que eu estou falando, sem Bíblia, sem oração, sem jejum, sem querer mudar, não vai acontecer. Porque Deus ele só pode entrar quando você deixa. A Bíblia diz que Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ele fala, e vou cear com você. Se você não abrir, Jesus não entra e não vai cear com você, né? Então, nós temos que dar abertura para Deus, nós temos que deixar ele entrar, nós temos que entender que a palavra de Deus é nosso manual de vida, para a gente viver, ser um bom cristão, uma boa esposa, uma boa filha, por aí vai. Gente, esse vídeo é muito importante, muito lindo, né? Vocês guardam ele nos favoritos, vocês curtam, comentam, compartilham com as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Hoje, eu e o Renato, nós estamos fazendo 13 anos que nós nos conhecemos. Gente, eu tô numa gripe que só misericórdia. Tá difícil para gravar. Uma coceira na garganta. Então é isso. Vamos viver conforme, ser uma esposa conforme o coração de Deus. E Deus, ele, quando a gente se propõe a amar o nosso marido, assim como amamos a Deus, submetemos ao Senhor, todas as bênçãos, ela cai sobre nós, né? Porque Deus é aquele que promete bênçãos àqueles que vivem na presença e andam nos caminhos dele. Tá bom? Então, como eu disse, curta esse vídeo, comenta, compartilha, envia ele para outras pessoas, tá bom? Então é isso. Eu tô quase tossindo. Envia ele para outras pessoas, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.